A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos de volta aqui no canal do YouTube do Pastor Edivaldo, para desta vez estarmos compartilhando com vocês a lição bíblica de adultos, de número 12, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. É uma lição muito importante dentro da proposta deste trimestre, e onde vai demonstrar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como aquele que pode trazer solução à humanidade perdida, à humanidade caída. Então, a verdade prática da nossa lição, tendo em vista a proposta pedagógica, ela diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, e bem como e semelhante a nós. A sua divindade, humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Para tanto, o textuário está lá em Lucas, extraído também do texto bíblico da leitura bíblica em classe. Está em Lucas capítulo 2, dos versículos 40 ao 52, e o versículo 52 ele diz o seguinte, que é o texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Tá? Então, partindo deste princípio, desse pressuposto, a lição ela está dividida em 3 tópicos, a saber, Jesus, verdadeiro Deus, depois Jesus, verdadeiro homem, e o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. O homem perfeito. Tá, então nós vamos, dentro do que a lição ela nos propõe, estar analisando aí algumas questões referente à encarnação de Jesus e a proposta pela qual isto ocorreu dentro do plano da salvação ou do plano da redenção. Então, o primeiro tópico, ele vai, quando ele trata aqui de Jesus, verdadeiro Deus, ele tem por objetivo de expor a divindade de Jesus, ou seja, que ele tem uma natureza divina, ou quando a lição, então, ela propõe nos 3 subtópicos aqui, vai dizer da sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições, e para ele se tornar homem, ele precisou esvaziar-se da sua glória, não da sua divindade. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, quando nós analisamos a divindade ou a eternidade, a divindade de Cristo, nós precisamos analisar a sua eternidade. E é interessante que quando nós nos debruçamos diante de um assunto como este, nós temos que ter um pouco de precaução, porque nós estamos, o finito, o humano, ele está analisando o eterno, está analisando o infinito. E nós partimos do princípio daquilo que a Bíblia revela ou daquilo que a Bíblia nos mostra. Tá? Então, quando nós nos debruçamos sobre a eternidade de Jesus Cristo, ou quando pensamos na eternidade de Jesus Cristo, temos que partir do correto entendimento da sua natureza, ou seja, a sua natureza divina. A sua essência ou substância trata-se da própria realidade de Jesus Cristo. Fala da sua espiritualidade,
A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito, e trazendo aqui a ideia teológica, destacando aqui, ele como um ser divino, ele é imaterial, incorpóreo e invisível, vivo. Consequentemente, então, com estas características, ele é uma pessoa, é um ser. Nós vamos perceber que ele tem em si características psicológicas da personalidade, como o intelecto, a sensibilidade, a vontade. E uma outra questão, quando você analisa a eternidade de Cristo, você tem a questão da autoexistência e da imensidão, que é um Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente. Tá? Ele transcende toda a compreensão humana que nós não podemos atingir, como no livro de Jó ele vai dizer: será que você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Jó capítulo 11, versículo 7. Tá? E ao mesmo tempo, esse Deus transcendente, tão distante da compreensão humana, ele é imanente, ou seja, ele se aproximou de nós, ele se revelou de nós. E uma das maneiras da imanência de Deus vai ser a encarnação de Cristo, que nós vamos estar estudando aqui. Tá? Então, quando pensamos em primeira instância quanto à eternidade de Jesus Cristo, está em foco, então, a sua infinitude em relação ao tempo, ou seja, ele existe devido à sua natureza. Tá, então, quando nós recorremos aos textos da Bíblia Sagrada, lá em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, e depois do versículo 14, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele está a vida. E lá no versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, a ideia que nós temos aqui é que Jesus Cristo é coigual ao Pai, ele é coeterno e também coexistente. Quando nós pegamos as três pessoas da Trindade, nós vamos perceber bem esta questão. Tá? E quando se fala na pessoa da Trindade aqui, significa um só Deus em três pessoas divinas, e três pessoas divinas em um só Deus. Tá? Então, no contexto doutrinário, o termo expressa duas ideias bem distintas. Tá? Nós temos lá o termo Elohim, que esse substantivo ele está na forma plural, isto é, uma forma que inclui uma pluralidade de personalidade. Há em Deus três personalidades distintas, divinas, sendo cada uma igual à outra quanto à natureza. No entanto, não há três deuses, e sim um só Deus. Aí nós temos aquela ideia exposta lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o termo hebraico, ele vai dizer que há um único Deus, mas a ideia ali é uma unidade composta, tá? Então não há divisão em substância, não há uma parte que é Deus, uma parte que é Filho, outra parte que é o Espírito Santo. É uma única substância, indivisível. Em outras palavras, é uma única pessoa, uma única pessoa. Então aí nós temos a ideia
da divindade ou da natureza divina de Jesus Cristo. Por outro lado, o texto ele vai trabalhar com os atributos e as grandezas e perfeições de Jesus Cristo. Tá? Quando nós pensamos em atributos, tem ideia que são aquelas qualidades atribuídas ao caráter de Deus de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender a pessoa de Deus. Tá? Então, atributos são qualidades e as perfeições de Deus. É certo que Deus não pode ser conhecido, ou melhor, explicado ou definido pelos homens, a não ser por aquilo que a própria Bíblia revela, como eu já disse. Então, a revelação, ela traz para nós um vislumbre do caráter de Deus e, teologicamente, o caráter de Deus, ou estas características, essas qualidades, essas perfeições de Deus, elas podem ser estudadas ou divididas em duas partes. Por quê? Temos aqueles atributos que dizem a respeito à essência de Deus, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos também aqueles que dizem com respeito ao pensamento de Deus, o que é que Deus intenciona, ou como Deus pensa acerca do universo, acerca da sua criação. E quando nós olhamos o mundo criado, dá para nós termos uma noção como Deus pensa, como Deus interage com a sua criatura. Temos também no que diz respeito à vontade de Deus, tá? A vontade de Deus. Então, Deus sendo uma pessoa, tendo uma personalidade, e essa personalidade ela é percebida através dos seus atributos. E esses atributos que vão demonstrar a grandeza de Deus e demonstrar também as perfeições de Deus. Então, quando você analisa tanto a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do contexto da Bíblia Sagrada, nós temos condições de perceber isso. Tá? E aí, como eu disse, essas qualidades ou essas perfeições de Deus, esses atributos, eles podem ser vistos sobre dois grupos que facilitam o entendimento ou estudo daqueles que analisam a palavra de Deus. Existem aqueles que classificam como atributos absolutos ou não morais ou não comunicáveis. São aqueles que fazem parte da divindade e que ele não compartilha com os seres humanos. E existe aquele grupo de atributos que são vistos como relativos ou morais ou comunicáveis, que Deus compartilha com os seres criados, com os humanos, com os seres celestiais. Tá? Então, esses absolutos ou não comunicáveis, está a onipresença, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade, a infinitude de Deus, que ele não tem princípio, não tem fim, e nele está todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Tá? E os relativos são o quê? A santidade, retidão, justiça, bondade, verdade, são atributos que ele compartilha com os seres humanos, tá? E Jesus, ele é um ser divino, porque esses atributos, ele é portador dos atributos tanto absolutos como dos atributos relativos ou comunicáveis. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vamos perceber
que ele, sendo eterno, tendo esses atributos absolutos não comunicáveis e os atributos comunicáveis, tá? Aí ele se manifesta ao mundo. E para que ele pudesse se manifestar ao mundo, o escritor, o comentarista da lição, vai dizer que ele precisou esvaziar-se da sua glória. Esvaziar-se da sua glória. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 8, o apóstolo Paulo, nesse entendimento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas para que isto pudesse acontecer, vai dizer, o versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses, que ele esvaziou-se tomando a forma de servo, e na forma de servo, ele tornando-se semelhante aos seres humanos. Tá? Essa aqui é na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. Já na revista aí atualizada vai dizer o seguinte: a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Tá? Então, a ideia que se tem, e já na nova versão transformadora, vai dizer que ele veio em forma humana. Tá? Então, a ideia que nós precisamos ter quando analisamos o Cristo encarnado que habitou entre nós, é que ele é Deus de Deus, tá? Que ele é coigual, coeterno e coexistente, não teve começo, não teve fim. E, de repente, este ser divino, ele se apresenta entre os humanos, que é basicamente o que vai estar sendo tratado aqui do segundo tópico da lição, tá? Então, como é que pode, então, ser entendido este esvaziamento de Cristo? Tá? Tem algumas pessoas que acham que ele se esvaziou dos seus poderes, da sua própria personalidade divina, dos seus atributos divinos. Não é isso que a Bíblia diz. Quando nós pegamos João capítulo 17, versículo de número 5, o próprio Cristo, ele demonstra isso. Ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá? Então, ele só despoja da glória, porque ele é pré-existente. E ele não tinha como interromper esta vida eterna, a sua divindade. Tá? Não tem como Deus deixar de ser Deus, não tem como Cristo deixar de ser eterno, deixar de ser pré-existente para habitar entre nós. Então, nós vamos perceber que ele era portador então de duas naturezas, tá? Da divina e da natureza humana. Tá? Então é por isso que quando nós lemos, nós comparamos o João 1, de 1 a 3, capítulo 1, de 1 a 3, com algumas passagens que nós temos lá em Hebreus, nós vamos perceber o seguinte: quando fala de Jesus, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. Versículos 9, a partir de assim: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isto Deus, o teu Deus, né, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, falando de Cristo,
fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu, falando de Cristo, permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, como um manto enrolarás, como vestes se mudarão. Falando de Cristo, tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Tá? Então você vai perceber que fala aqui sobre a pré-existência de Cristo, e agora o que acontece? Esse Cristo que é eterno, que é muito interessante, que quando você lê o primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, parece que João, ele, pelo Espírito Santo de Deus, era como que se ele levantasse um pouco as cortinas do tempo, para que nós pudéssemos olhar para a eternidade. E quando ele diz lá que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? E agora ele vai se apresentar entre nós. Então a encarnação, ela é entendida para o cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Tá? Você vai perceber que o próprio Cristo, ele vai dizer em João 17,14, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Pelo que também, em Filipenses 2,9, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Quando Cristo ele volta ao céu, ele reassume esta glória a qual ele se esvaziou para poder tornar-se humano. Tá? O aspecto glorioso de Cristo, ressurreto e que ascendeu aos céus, ele é visto por João. Quando nós pegamos o capítulo 1 do Apocalipse, nós vamos entender bem isto, e inclusive o capítulo 5 do Apocalipse também, nós temos essa visão do Cristo glorificado. Mas só que hoje, num outro aspecto, porque ele é portador de corpo humano, mas um corpo glorificado, que é o corpo que nós teremos quando atingirmos a vida eterna. Muito bem. Então nós vamos ver aqui a questão Jesus verdadeiro homem. Então quando nós estudamos a encarnação, que é o segundo tópico da lição, que ele vai falar sobre Jesus verdadeiro homem. E é interessante que no início do comentário aqui, o pastor Cláudio Honor, ele pontua a concepção, a encarnação e o nascimento de Jesus. Tá? São três coisas que nós precisamos entender bem para não criarmos confusão dentro desta questão ou da visão bíblica quanto à humanidade de Jesus. Tá? Então, quando estudamos a encarnação do Verbo, ou a palavra, ou o Logos, não estamos falando da descontinuação ou Jesus deixar de ser Deus. Tá? O Logos, ou a palavra, ou o Verbo, implica o seguinte, que nele estava a vida, tá? Vida incriada, divina, eterna. Esta vida é que foi revelada e manifestada aos homens. Se nós pegarmos aqui alguns versículos, nós vamos perceber que Jesus ele tinha consciência de que ele havia deixado os céus, esvaziado da sua glória, mas não dos seus atributos divinos. Vejam só João 3,16, a compreensão que ele tinha. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando nós pegamos João 6,14, nós vamos ter a seguinte expressão, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir
ao mundo. Estavam aguardando. Então, qual foi a forma que Jesus veio ao mundo? A encarnação é que vai demonstrar esta questão. Daí, quando nós lemos o capítulo 9 e 39 de João, ele vai dizer o seguinte: e disse Jesus, eu vim a este mundo. Tá? Então a ideia que ele dá quando Jesus diz assim, eu vim a este mundo, a ideia que se tem é da sua pré-existência e que dentro da eternidade ele entra no tempo. Capítulo 12, versículo 46, diz assim, eu sou a luz que vim ao mundo, dizendo dele mesmo. E o capítulo 16, versículo 28, é muito mais interessante o jogo de palavras que o Senhor Jesus ele utiliza aqui. Ele vai dizer, saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, ele estava na eternidade, aí ele vem para o tempo e depois sai do tempo e volta para a eternidade. Esta é a ideia que está expressa aqui na palavra do Senhor. Tá? Então, a ideia que nós temos, que pertence a Deus revelar como quer a sua palavra, seu Filho e as suas obras. Tá? Então, quando nós João 1 e João 1 e 1, João 1 e 14, nós vamos ter a ideia que o evangelista ele constrói quanto ao seu entendimento na questão do verbo aqui. Tá? Então, ele vai dizer assim, João 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo. João 14, o verbo se fez carne. Voltando a João 1, diz assim, e o verbo estava com Deus, João 14, e habitou entre nós. João 1 e 1, e o verbo era Deus, João 1 e 14. E o verbo cheio de graça e de verdade. Então a palavra habitar aqui no contexto, literalmente, ela significa o quê? Estender o tabernáculo, ou estender a tenda para habitação. E é interessante que em João 1 e 14, tá? Quando ele estende a tenda entre os humanos, o testemunho de João é este, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É a glória da palavra perfeita feito carne. Então, quando nós pegamos o Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35, ele vai aclarear um pouco esse entendimento quando eles acabam a construção do tabernáculo no deserto. Nós temos a seguinte declaração, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Tá? Então, o que é a glória do Senhor aqui? A glória era a presença de Deus no tabernáculo. Tá? Então, quando Cristo se humanizou, ele trouxe o quê? A presença de Deus para o meio dos homens. É o Deus imanente, o Deus que se revela e que se aproxima dos seres humanos. É o Emanuel, Deus conosco, como descreve lá o escritor Mateus. Tá? Então, Jesus Cristo como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Imagine se Jesus ele se manifestasse cheio de juízo e de ira. Estaríamos perdidos, né? Mas nós precisamos ter em mente que haverá uma manifestação de Jesus quando ele se manifestar para o juízo divino. Ele vai se manifestar cheio de ira e
de juízos sobre a humanidade perdida. Mas agora, pelo Evangelho, ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Ele se tabernaculou entre nós com estas prerrogativas, manifestar, e tendo ele a vida, e ele manifesta cheio de graça e de verdade, para que esta vida pudesse ser compartilhada por nós. Daí nós vamos ter a ideia da encarnação. Para nós estudar e entendermos a encarnação, nós temos que ter em mente dois momentos históricos que é tratado na lição, que é a concepção de Jesus, tá? Que significa o ato ou efeito de conceber ou de ser gerado dentro do útero materno. Quando nós olhamos para os textos de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 21, nós vamos ter esta ideia, tá? O texto vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E na conversa do anjo com José, disse a ele: porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E Deus, na sua revelação, ele é tão sábio que o Lucas, ele vai complementar esta ideia de Maria achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Daí ele vai dizer, o Lucas vai dizer como isto aconteceu. Dentro do questionamento ou da pergunta de Maria, o anjo lhe disse: eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho. Tá? E aí ele complementa lá no versículo 35, quando ela disse como se fará isso, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Tá? Então é nesse momento que Maria concebe e passa a gerar Jesus no seu ventre. Depois nós temos um outro momento, depois do período de 9 meses de gestação, aí você tem o Cristo se apresentando no tempo e no espaço, ou seja, a Bíblia vai mostrar, Mateus vai dizer que foi no tempo do rei Herodes, Lucas vai dizer que era no tempo em que Augusto César era o imperador, o Herodes era rei da Judéia e o Augusto César era imperador romano. Vai mostrar o tempo e o espaço em que Jesus ele veio ao mundo. Tá? Então nós temos aí o testemunho das Escrituras quanto à humanidade de Jesus Cristo. Vai falar sobre a sua natureza física, tá? O seu nascimento, vai falar sobre a sua árvore genealógica. Tanto Lucas como Mateus apresenta aí a genealogia de Jesus Cristo. Lucas capítulo 3, versículos 23 ao 38 e Mateus de 1 a 17. Tá? Vai dizer sobre o crescimento de Jesus como uma pessoa normal, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento físico de todos os seus órgãos, seus sistemas, tá? A razão pela qual ele tinha limitações físicas, sentia fome, sede, ficava cansado, a sua percepção pelos humanos, ele estava condicionado a morrer, assim como todos os descendentes de Adão morreriam, tá? Ele estava também com essa condição humana de morrer. Fala da sua natureza intelectual, psicológica, seu caráter emotivo. Então nós vamos perceber que Jesus ele era um ser humano normal. Mas tem uma outra questão que ela precisa ser analisada, é quando nós adentramos quando se fala sobre a questão da impecabilidade do Senhor Jesus, tá?
quando vai falar aqui que Jesus, ele era o quê? Um homem perfeito. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente aqui é a compreensão. Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui uma expressão muito interessante. Ele vai dizer assim, vou corrigindo aqui, em 2 Timóteo 2:8, ele vai dizer o seguinte: lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Já lá em 1 Timóteo 3,16 agora, ele diz assim, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado pelos gentios, crido no mundo, foi recebido acima na glória. Então, quando nós olhamos para estas questões teológicas com respeito à pessoa de Jesus, lá em Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Nós precisamos ter a seguinte noção ou a seguinte compreensão. Pessoas perfeitas na Terra só existiram 3. Adão e Eva no estado original quando eles foram criados, antes da tentação. Depois disso, todos os seres humanos têm uma natureza caída e, consequentemente, não são perfeitos diante de Deus, nem justos diante de Deus. A terceira pessoa é Jesus Cristo. Nós estudamos a forma como ele veio ao mundo. Assim como Adão, ele veio ao mundo de forma milagrosa, tanto Adão como Eva, que eles não passaram pelo processo do nascimento ou da concepção, tá? No caso de Jesus, não obstante ele ser concebido no ventre de Maria, a concepção de Jesus, ela foi por um ato divino, foi um ato milagroso, tá? Então, ele não foi gerado como é gerado todos os demais seres humanos, exceto Eva e Adão, que foram formados por atos da vontade de Deus. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos perceber, pelo fato de Jesus poder representar a natureza redimida, a humanidade redimida, pelo fato como se deu a encarnação, como Jesus ele nasceu, como ele veio ao mundo, Tá? Eu gostaria de pegar aqui alguns versículos, só para a gente ter uma noção, e depois nós já estaremos partindo para o encerramento. Lá em Hebreus, capítulo 7, e versículo de número 26, vai nos dizer o seguinte: e de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então, esse versículo aqui, quando mostra o trabalho sacerdotal de Jesus, e ele pôde assim o fazer, por causa destas perfeições que ele tinha, que ele era sem pecado. Tá? Então, tem a ideia aqui, ele era santo, ou separado do pecado, ele era inculpável, puro e separado dos pecadores. Ele não era, como os demais seres humanos, uma natureza caída. Cristo tinha uma natureza humana perfeita. Tá? Então, é por isso que muitas pessoas às vezes têm dificuldades de procurar entender essa questão de Jesus Cristo.
você precisa entender, o Adão, quando ele foi criado, ele tinha uma natureza relativamente perfeita, e não sujeita ao pecado, só se tornou sujeito ao pecado depois do ato de desobediência. Cristo, ele nasceu com uma natureza perfeita e não pecou, não maculou. É por isso que o texto vai dizer que ele é inculpável, ele não teve culpa nenhuma. Quando nós vamos ainda para o capítulo 9 e o versículo de número 14, nós vamos encontrar: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte para servirmos ao Deus vivo. Então, Cristo, o sangue de Cristo era imaculado, a sua natureza, a sua essência era imaculada. Imaculada. Então você vai ter esta ideia, como a Bíblia ela vai trabalhar com a pureza de Cristo Jesus. É por isso que quando nós estivermos estudando a última lição lá, tratando do novo nascimento, as pessoas, é por isso que o crente, quando ele aceita Jesus como Salvador, ele passa a ter duas naturezas. Ele continua com a natureza caída, a natureza humana, mas ele tem a impetração dentro dele da natureza divina, a semente, a palavra de Deus, ela gera em nós, pelo Espírito Santo, um novo ser que vai estar sendo confrontado pela santificação, a imagem de Cristo, e vamos atingir esta glorificação, esta perfeição, a estatura de varão perfeito, quando chegarmos na eternidade. Tá? Então nós precisamos entender muito bem a questão da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder entender o plano da redenção e os impactos que a salvação, que o novo nascimento, ele produz naquele que aceita Jesus, tendo Jesus como o protótipo, o cabeça federal desta nova ordem, desta nova humanidade redimida em Cristo Jesus, tá? E Adão é o cabeça federal dos caídos, dos perdidos, que precisam ser regenerados pelo Evangelho. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém.